Pessoal, esse vídeo eu estou fazendo direcionado ao querido irmão Josafá Agra. Eu sei que Josafá Agra não me vê como irmão, não tem problema, mas eu vejo ele e toda a humanidade limpa, abençoada e amada por Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. É muito triste e lamentável nós termos cristãos no mundo onde acham que eles têm a verdade absoluta, são os únicos detentores da salvação e todo o resto da humanidade vai arder no fogo eterno. Eu quero também deixar claro aqui que eu tenho amplo direito de defesa, que eu exerço o meu direito segundo a Constituição Federal do país, aonde eu sou livre a ter a minha opinião em relação a quaisquer questões, principalmente em questão de ato religioso, ao qual eu sou livre para exercer a minha fé e não ser impedido por ninguém e nem ser silenciado. Outro detalhe é que nós fazemos parte de um país onde as suas leis nos incentivam a ser pessoas democráticas, ou seja, estar aberta a um debate livre e não tentar silenciar as pessoas falando para elas a não seguirem tais canais, a não ouvirem tais pessoas e colocar adjetivos pejorativos nas pessoas para que essas pessoas possam ser depreciadas e aos poucos silenciadas. Isso são atitudes antidemocráticas que devem ser combatidas. E uma coisa que eu quero reforçar também aos queridos amigos do canal é que o meu canal Reflexões por Michel Oliveira e Ma Oliver não possui fins lucrativos. O nosso intuito não é ganhar dinheiro. O nosso intuito não é ser pastores de igrejas evangélicas futuramente. O nosso intuito não é depreciar a imagem de anciães, depois receber processos por causa da depreciação das suas imagens e depois utilizar-se da solicitação do público para que ajudem a pagar os meus processos. Se um dia eu for processado pela Congregação Cristã no Brasil, certamente eu vou ver que o erro foi eu que cometi e sou eu que tenho que arcar com os custos. E reitero também a todos os queridos amigos do meu canal, que eu sou formado em gestão comercial e pós-graduado em gestão de recursos humanos, tenho 48 formações na área de gestão comercial e empresarial, sou federado pela FEBRABAN, trabalho há muitos anos na área comercial e não preciso do YouTube para nada, para pagar nenhuma dívida minha. E isso para mim é um motivo de muito orgulho, porque o que eu faço no meu canal é de graça, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem gratuita, sem pedir nada em troca. O pagamento da dívida da humanidade, conforme está escrito que Deus reconciliou o mundo, ou seja, Deus reconciliou todas as coisas, visíveis e invisíveis, sobre os céus e sobre a terra, gratuitamente, foi feito sem pedir nada em troca. Favor imerecido. Agora eu vou ler aqui a carta que eu fiz direcionada a Josafá Agra. Vocês podem observar essa carta na aba Comunidades, está pública e eu marquei o arroba do senhor Josafá Agra, ao qual reitero que eu não tenho nada contra a pessoa dele. Nós temos divergências teológicas, mas eu nunca procurei silenciá-lo. Pelo contrário, no meu canal eu sempre indiquei as pessoas a visitar o canal do querido irmão Josafá Agra. Vamos analisar a carta que eu fiz a ele. O título dessa carta é Heresia, em resposta ao youtuber e agora pastor Josafá Agra, que mais uma vez, dentre várias, tenta me ofender e me atacar em seus vídeos. E observem que ele já fez no mínimo 6 vídeos contra mim, fora as citações que ele faz em um ou outro vídeo. Então o mesmo, recentemente, gratuitamente, me chamou de herege. Vocês podem observar nos meus vídeos que eu não tenho feito citações a ele, eu não tenho me dirigido de uma forma indireta a ele, mas ele, por 3 vezes nos últimos 3 vídeos, ele tem feito citações diretas à minha pessoa, não sei o porquê. Aí eu coloquei assim, eu gostaria de explanar sobre este tema, pois para os cristãos extremistas, este nome se torna pejorativo. Entretanto, na etimologia, que é a raiz da palavra, da onde surgiu a palavra, não era assim entendido essa palavra heresia. A palavra heresia também tem suas raízes no grego. Ela vem de airesis, que significa escolha ou opinião escolhida. Originalmente, essa palavra não carregava uma conotação negativa.
referindo-se simplesmente a uma escolha, a um ponto de vista. Mas na visão ortodoxa, ou seja, extremista, se torna uma ideia divergente. Então, quem mudou para uma ideia depreciativa, esse nome herege, são os cristãos ortodoxos. Observe que Paulo, o apóstolo, em Romanos 12, combate de forma veemente a heresia, reforçando para aquelas pessoas a não se moldar aos padrões desse mundo, ou seja, não voltar a fazer sacrifícios, ofertas ou cumprir leis para se justificar diante de Deus, pois a graça, que é o sacrifício de Cristo, bastava para o pagamento, como o pagamento da dívida da humanidade. Inclusive, um dos grandes embates do apóstolo Paulo na Galácia foi contra Pedro, que estava trazendo obras da lei para que aquelas pessoas pudessem cumprir, ou seja, trazer as pessoas de volta para a escravidão, cumprindo leis, regras, doutrinas para se justificar diante de Deus. Então, Romanos 12, verso 2, diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que você descanse das suas obras e que você simplesmente apoie a sua fé na fé de Cristo, na obra de Cristo. Esse é o intuito de Deus pelo sacrifício de Cristo. Vamos lá. Após a renovação da mente, entendemos e desfrutamos dos frutos do Espírito, que é Gálatas capítulo 5, verso 22 a 23, que é amor, paz, alegria. Perceba que todos os que pregam o outro evangelho, que é o evangelho anátema, que aí eu posso dizer que é o evangelho herege, não conseguem entender esses frutos e negam os mesmos, dizendo que o evangelho é confronto, ou seja, facção e ódio. Esses carregam a natureza adâmica, pois não conseguem enxergar a eficácia do sacrifício no seu próximo. Estes vivem em tormentos, em disputas, tentando mostrar que são melhores, pois se julgam especiais. Mas não entendem que apenas somos iguais aos demais, pois a salvação, que é um dom gratuito, foi dado a todos na cruz por Jesus Cristo. Está escrito em Tito capítulo 2, verso 11. Estes homens de dura cerviz não se encurvam como trigo ao evangelho, que significa boa notícia. Eles dizem que é um confronto. Passam a vida debaixo do medo, em disputas contra o diabo e Satanás e correndo do inferno. Mas os que estão em Cristo não têm medo, pois o amor lança fora o medo, e os mesmos descansam na obra consumada de Cristo, se alimentam da carne e do sangue dele, e não vivem mais a dependência dos seus esforços e méritos humanos. Isto sim é evangelho. Pois, por que eu sou perseguido por esse senhor, que é o pastor Josafá Agra? Resposta: porque eu prego a exclusividade da cruz, que é escândalo para eles, o pagamento da dívida da humanidade no sacrifício de Cristo e o descanso das nossas obras, que são considerados como trapos de imundície diante de Deus. Paulo chamava nossas obras de esterco, mas esses homens perseguidores distorcem o evangelho e as chamam de fruto do Espírito, tornando a salvação que outrora foi de graça em uma graça barata, financiada e prostituída. Por que esse senhor, que é o pastor Josafá Agra, tem raiva e ódio daquilo que eu ensino? É simples. Eis aqui a resposta. Porque o que eu ensino, além de ser de graça, liberta as pessoas de vez do sistema religioso, tornando-as pessoas livres da escravidão. O que eu ensino não exalta a glória do homem em nada e, sobretudo, não incentiva as pessoas a voltar para o curral e serem guiados por eles, cegos. Veja que Paulo citou isso nas suas cartas. Paulo, em uma das suas cartas, disse, em Romanos 3,7, porque se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque eu ainda sou julgado como pecador? Então, eu concluo que, para mim, é uma honra que pela boca dos homicidas espirituais eu seja chamado de mentiroso, herege ou pecador, para enaltecer somente a verdade de Deus. E eis aqui alguns pontos bíblicos para reforçar aquilo que eu disse. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, verso 34 e 35. Romanos 2, 11. Efésios 6, 9. Colossenses 3, 25. Outros trechos bíblicos. Todos nós somos iguais diante de Deus. Gálatas capítulo 3, 28. Romanos 10, 12. 1 Pedro 1, 17.
Colossenses 3:11 e 1 Coríntios 12:13. E eis aqui o último trecho que eu quero concluir. Todos aqueles que odeiam o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, e a vida eterna não permanece nele. Essa carta ela foi colocada na aba Comunidades. Um irmão querido chamado Daniel Furtado, ele comentou: Josafá Agra, em nenhum momento vi você refutando os pontos bíblicos que o Michael colocou no post. Não seja desonesto intelectual, aprenda a debater sem ter que fazer comentários pejorativos, porque isso só demonstra sua incapacidade de raciocinar, como já tomou um pau do Jason Ferrer. Não quer arriscar a reputação e prefere atacar as pessoas no ad hominem, reforçando que Josafá Agra, ele me fez um convite, mas eu quero desmentir porque eu convidei ele, por intermédio de um outro irmão, a ir num grupo de WhatsApp para que ele possa, sim, debater as ideias dele conosco. Mas ele não quis. Ele simplesmente falou que ele não tem tempo para debates. Mas agora ele criou um tempo para o debate. E eu respondi aqui ao Daniel Furtado. Eu coloquei assim, abre aspas, esse rapaz provavelmente fugiu do colégio, provavelmente não sabe o que é uma faculdade. Não é teólogo, mas se esconde atrás de uma teologia enganosa, que em apenas um texto é destruída. O Jason Ferrer, que é o ateu, calou ele de vez quando questionou onde está o diabo, dentro ou fora de Deus, sendo Deus onipotente, onipresente e onisciente. O Jason mumificou esse rapaz quando perguntou onde está João, pois esse rapaz acredita na volta de Jesus, mas o próprio Jesus, que ele acredita, disse a João que João ficaria vivo para ver a volta de Jesus. Então, Josafá, cadê João? Você escondeu ele onde? Na sua casa? O Jason Ferrer embalsamou o querido Josafá Agra, que é o pastor, quando questionou sobre as falas de Jesus, onde o próprio Jesus profetizou que toda a profecia se cumpriria para aquela geração descrita em Mateus 23. O Jason Ferrer lacrou o caixão quando questionou sobre a profecia em Apocalipse que afirma que tudo aconteceria em pouco tempo e que a guerra seria com espadas. O Josafá acredita, pastor, que Deus o levantou para algo, ou seja, ele acredita que é um ser especial e que ele tem que defender Jesus. Eu fico tentando imaginar a cara de Albert Einstein, Aristóteles, Platão, Isaac Newton e Charles Darwin, que foram algumas das maiores cabeças pensantes da história, ouvindo que eles não foram seres especiais e que Deus precisava levantar o pastor Josafá Agra para defender o Deus e o Jesus dele, que não consegue se defender sozinho. Pastor Josafá Agra, você tentou silenciar o Antônio Miranda, o ateu, e de forma desonesta aumentou o volume do seu microfone, mas em seguida o Sabino te colocou no bolso, mostrando no grego, hebraico e aramaico que seus argumentos são frágeis demais. E nesse comentário que eu coloquei direto a Josafá Agra, pastor, eu aceitei o convite dele a fazer um debate. Abre aspas. Convite aceito, pastor. Entretanto, quero debater no grupo do WhatsApp de supostos universalistas, sem público, sem likes, sem pix, sem views. Vem no PV para passar vergonha com seus amigos que correram sem argumentos sólidos. Você recentemente foi convidado por um amigo a debater no grupo de forma honesta e você correu, dizendo que não tinha tempo para debater. Eu tenho print dessa conversa. Mas agora quer promover um debate público? Arrumou tempo? Ah, entendi. Está desempregado. Então, bora debater sem xingamentos pessoais no PV do WhatsApp, lá no anonimato, como você faz no seu canal, sendo desonesto intelectualmente, usando xingamentos, palavras pejorativas, adjetivos depreciativo a cada frase colocada. Chame seus amigos teólogos, vem para cima. Você nega a eficácia do sacrifício de Cristo e ensina a salvação por intermédio do esforço humano. Paulo chamou o que você ensina de esterco e recomendou que estes que pregam leis que se castrem. Colossenses 1:20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E o que são essas coisas que estão sobre a terra e sobre o céu, que está descrito em Colossenses 1:20? Simples, Colossenses 1:16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Agora, para finalizar, eu quero também aqui colocar uma resposta a Josafá Agra, pastor, aonde ele colocou de forma enganosa no seu vídeo anterior, do dia 20, que eu não creio na existência pessoal do diabo. Então, eu vou fazer minha confissão de fé para todos vocês aqui. Eu creio na existência do diabo. Resposta à mentira montada pelo pastor Josafá Agra em seus vídeos. O pastor Josafá Agra, em seus últimos vídeos, vem novamente me atacando com mentiras e adjetivos pejorativos. Ou seja, quando não se tem conteúdo para um debate honesto, ele ataca a pessoa. No dia 20/11, ele afirma que eu, Michael Oliveira, não creio na existência do diabo. Vamos primeiro entender a etimologia, a raiz da palavra. O que significa a palavra diabo? É porque essas pessoas, elas não entendem que a Bíblia não foi feita em português. O Deus ali não falou em português. Jesus não falava o português. A Bíblia, ela foi escrita em grego, hebraico e aramaico. E as pessoas, elas precisam traduzir essa Bíblia. Então, no grego, a palavra diabo diz... correspondente é diabolos, que significa caluniador, ou seja, acusador. No hebraico, a palavra é satã, que também significa acusador ou adversário. Em aramaico, uma forma mais próxima é shaitã. Então, reitero que eu creio no diabo, que acusa e calunia as pessoas como supostamente fui acusado de ser libertino, safado, perigoso, malandro, picareta, vigarista, narcisista, etc. Por Josafá Agra, pastor, sem quaisquer provas. Pelo contrário, ele utilizou prints de conversas particulares nossas e expôs publicamente sem consentimento, praticando um suposto crime para criar uma narrativa falsa e manipuladora. Em outra feita, o mesmo fez diagnóstico, me chamando de narcisista ilegalmente sem ter credenciais de exercício da medicina. Vamos para a lei. A regulação sobre a prática médica no Brasil, incluindo a exclusividade de certas atividades aos médicos, é estabelecida na Lei número 12.842/2013, conhecida como Lei do Ato Médico. Os trechos específicos que trata das atividades privativas dos médicos pode ser encontrado no artigo 4º dessa lei. O artigo 4º da Lei do Ato Médico dispõe sobre as atividades privativas dos médicos, incluindo a formulação do diagnóstico nosológico e a prescrição terapêutica. O exercício ilegal da medicina é abordado pelo Código Penal Brasileiro, especialmente em seu artigo 282, que trata da charlatanice. A divulgação de conversas privadas do WhatsApp, sem conhecimento das partes envolvidas, pode envolver diferentes crimes, dependendo das circunstâncias específicas do caso. Alguns dos crimes potenciais relacionados a essa prática incluem difamação, que é o artigo 139 do Código Penal. Caso a divulgação das conversas resulte em difamação, isto é, a imputação de fato ofensivo à reputação da pessoa, ou seja, uma série de adjetivos depreciativos aonde me diminuem diante da sociedade e das pessoas. Calúnia, artigo 138 do Código Penal. Se a divulgação das conversas incluir imputações, violação de correspondência, artigo 151 do Código Penal. Esse artigo trata da violação do segredo epistolar, que pode ser analogamente aplicado à violação do sigilo das comunicações. Violação do dispositivo de informática, 154A Código Penal. Esse artigo trata de invasão de dispositivo informático alheio, podendo também ser aplicado em casos de divulgação não autorizada de mensagens em aplicativos como o WhatsApp. Reforço que eu não estou imputando crime ao senhor Josafá Agra, apenas lendo o que está escrito nas bases da lei. Então eu, Michael Oliveira, em minha confissão de fé pública, de forma definitiva, acredito na existência do diabo personificado na figura do pastor Josafá Agra ou qualquer uma outra pessoa que acuse pessoas e tenta silenciar elas de uma forma antidemocrática. Agora eu queria finalizar fazendo algumas perguntas ao pastor, que não é crime, tá? Finalizando, gostaria de perguntar ao pastor Josafá Agra:
pastor, você está exercendo cargo eclesiástico como pastor na Igreja Batista e em algumas outras igrejas da sua região? Isso é uma pergunta apenas, não estou afirmando. Pastor, se sim, o porquê você não expõe ao seu público em seu canal que você exerce a função de pastor na Igreja Batista e em algumas outras das proximidades onde você mora? É uma pergunta. Outra pergunta, qual o salário de pastor na Batista de Pindamonhangaba? Você sabe me informar? É outra pergunta, não é uma afirmativa. Pastor, em vídeos recentes você disse que não era calvinista e nem arminianista. Inclusive você deixou claro que o calvinismo é algo que te atraía. Entretanto, supostamente está exercendo cargo eclesiástico numa igreja que possui doutrina calvinista. Por que você não expõe isso ao seu público? Reforço ao pastor Josafá Agra que aceita o seu convite para fazer um debate honesto, mas quero que seja no WhatsApp, sem público, sem Pix, sem likes, ou seja, sem ganhos monetários. Você aceita, pastor? E outro detalhe, eu não sou de fugir de briga, tá? Então, eu estou aceitando o debate com Josafá Agra, porém, que ele venha no WhatsApp sem público nenhum, sem Pix, sem público, sem like, sem visualização, ou seja, se colocando na mesma postura que nós para fazer um debate honesto intelectualmente. E você, pastor, você mostrar o seu evangelho para nós e você responder todas as nossas perguntas e conseguir converter essas pessoas que você chama de universalistas, essas pessoas que você chama de libertinos, que você possa converter essas pessoas e trazê-las para a sua igreja. Isso sim é honestidade intelectual. E eu gostaria também de deixar uma mensagem a todas as pessoas inscritos e não inscritos no meu canal. Pessoal, assistam todos os canais de críticos, sem acepção de pessoas, sem preconceito algum e sem discriminação alguma, porque a formação de uma sociedade autônoma depende de que você se predisponha a entender todos os lados e quebrar os seus preconceitos e paradigmas. Então, se sinta livre e não siga as vozes das pessoas que dizem que você tem que seguir somente o regime dele. Seja você, tenha o seu próprio DNA, não seja levado como ovelha ao matadouro. Seja livre de verdade. Um grande abraço a todos vocês e também um grande abraço ao pastor Josafá Agra. E eu gostaria também, para finalizar, pedir para o pastor Josafá Agra que ele possa ser honesto com o público dele e um dia entrar em contato com o diabo, que ele deve ter o WhatsApp do diabo, e possa marcar uma live com o diabo e mostrar ele para o público. Porque se o diabo que ele acredita que é um ser que tem chifres, tem cauda, porque ele existiria, sendo que Deus é o dono de todo o poder sobre o céu e sobre a terra? Não tem o porquê disto. Ele quer me forçar a acreditar no diabo que ele acredita que é um ser invisível, mas ele não consegue mostrar para mim esse ser invisível aparecendo para mim e falando comigo. Isso é muito triste, pessoal.